Essa igreja do Tapejara, né, São Judas Tadeu, é a segunda igreja que eu pintei. A primeira trabalho feito em igreja, em pintura, foi feita lá em Campestre da Serra, onde pintei uma Última Ceia. Depois, foi o primeiro trabalho que eu fiz, foi um desafio, um padre que me convidou, eu nunca tinha feito isso. E quando foi construir essa igreja, então o padre Osmar pediu se não desse para eu fazer umas pinturas, né? Eu pensei, assim, de igreja geralmente se compra as vias sacras, né? Para pôr, assim, eu vou fazer as cenas da via sacra. Mas eu estava muito influenciado naquela época pelo filme Jesus de Nazaré, do Franco Zeffirelli. E ali, por exemplo, na cena da Última Ceia, eu disse, não vou fazer como pintei outras ceias, como aquela de Campestre, Jesus em torno de uma mesa com os apóstolos, porque isso é tudo influência, essas ceias aí são todas influenciadas pelo Leonardo da Vinci, a ceia dele, né? Ficou como modelo para as outras interpretações, inclusive do Aldo Locatelli lá na igreja de São Pellegrino. Mas, na verdade, o povo simples, judeu, não tinha mesa. Eles botavam um tapete no chão, e em torno desse tapete com vasilhas, com molhos e carne, assim, nada de talheres e outras coisas. Eles comiam juntos, assim, ao redor da comida, no chão. Esse era o povo simples, judeu, que fazia isso. Aqueles mais sofisticados, que tinham acolhido um pouco a cultura grega, lá tinha 10 cidades, né, com cultura grega lá na Palestina, né, a Decápole, como eles chamam. E ali muitos judeus influenciados pela cultura grega, então eles tinham os triclínios para comer, ficavam meio deitados, apoiados com o braço, pegando a comida com a mão, assim, e lá, bem diferente. Mas então eu quis representar a forma mais simples, e que é representado também no filme Jesus de Nazaré, do Zeffirelli, a Última Ceia apresentada assim no chão, em cima do tapete, e é representada dessa forma. Também um pouco a diferença dessa via sacra, que foi pintada às pressas, em 3 meses eu fiz tudo, né? Então me via meio louco e apressado, não deu para refletir muito. Mas, como vocês observam, Jesus não está carregando a cruz, mas está carregando o patíbulo. Patíbulo é aquela trave, a parte ficava com os braços estendidos, porque aquela parte vertical da cruz ficava já localizada no lugar, já ficava de pé, só encaixavam essa parte. Então eu também, era uma novidade para mim saber disso, então eu representei ele carregando o patíbulo, não a cruz. Jesus mora na cruz e eu me baseei um pouco no... Como é o nome daquele pintor famoso? Salvador Dalí, o crucificado Salvador Dalí, que é uma visão de cima para baixo. A cena do enterro de Jesus, eu pensando um pouco na questão do Santo Sudário de Turim, que era um lençol de 4 metros e pouco, que passava por baixo do corpo de Jesus e por cima, né? Depois ele era enfaixado. Então eu fiz um pouco uma cena assim, cheia de mulheres, que geralmente eram elas que preparavam os defuntos, né? E naquela posição das mãos, como foi o Santo Sudário mostra a posição das mãos de Jesus, que foi enrolado, né? Então, essa cena aí. Depois a ressurreição, como 15ª estação, né? Jesus que ressuscita, que é a plenitude, né? A via sacra, o ponto alto da via sacra, não a morte, mas a ressurreição de Jesus, né? Que às vezes não é representada nas igrejas, nas vias sacras, vai até o enterro, parece que tudo termina no enterro. Não.
Se tudo terminasse no enterro, não existiria nem o cristianismo, né? Não existiria a religião cristã, tudo teria acabado, né? E não houvesse a ressurreição. E lá eu coloquei os discípulos do Emaús na frente. Ali eu queria corrigir um pouco essa pintura ali, porque aquela parte do meio onde está Jesus tinha uma canaleta. Eu pedi que erguesse tijolos e fizesse cimento para terminar, não ter aquela canaleta que ficava assim dentro, né? E eu tive que pintar, ainda o cimento não estava muito seco, aí eu pintei, depois quando secou o cimento bem atrás, ali o Jesus ficou assim bastante avermelhado, né? Parece que ele está bêbado, chuco. Assim, dá a impressão, né? Alguém que tomou um pouquinho mais de vinho, né? Então mas estava numa refeição, né? Quem sabe, né? Tinha tomado um pouco. Isso aqui é brincadeira, viu, gente? Não vamos me levar muito a sério, né? Mas é representação. Eu fiz também o altar que é, então, em alto relevo, usei uma cola, como é que eles chamam aquela massa? Massa plástica? Sim, mas naquele tempo tinha. E até a loja que eu comprei, quem vendia, o vendedor quis saber como é que se gastava tanto, coisa assim, aí me falaram que era eu que usava, coisa assim. Então eles fizeram até uma filmagem de um trabalho que eu fiz lá em Campestre e desse aqui também, feito a aplicação desse material. O sacrário lá interpretaram algum como uma pomba, mas não é uma pomba, né? É o pelicano. O pelicano é uma das imagens da Eucaristia, porque a pelicana que cuida dos filhotes, quando ela dá peixe, para que os espinhos do peixe não prejudiquem, ela retira a pelugem do próprio peito, para botar junto com os beijos, para amaciar as coisas. E então ela se fere, ela se sangra. Então ela se sangra para alimentar os filhotinhos, né? Por isso o pelicano é uma dos símbolos da Eucaristia, que não é conhecido muito aqui por nós. A gente não conhecemos o pão, o vinho, né? O que mais? A lamparina também, eu quis imitar um pouco a naveta que os judeus têm, né? Que era de barro. Eu vi quando estava em Roma, no cemitério, nas catacumbas ainda, eles deixaram assim como foi encontrado. Então é uma naveta feita de cerâmica com um furinho aqui, onde é colocado um pavio, uma fazenda, né? Um barbante, enche de óleo e bota fogo aqui, né? Então, como lamparina para... No lado de cá, eles estão colhendo, quando estavam em direção à Terra Prometida, colhendo o maná, que caía do céu, né? E a parte de lá é Moisés que, com a vara na rocha, fez brotar água, né? E no centro, então, tem o Cordeiro, Jesus como Cordeiro, né? E uma cruz, né? E uvas e decoração feita assim, né? Só identifiquei mais dois na última ceia. Aquele que está mais alto, ajoelhado, assim, eu quis identificar com o São Judas Tadeu. E aquele que está lá atrás, meio nas escondidas, meio que não participando do grupo, o Judas, né? Então, Judas Tadeu e Judas Iscariote, meio juntinho. Olha, eu utilizei o mesmo tipo de tinta, né? Só na tela tu tem que usar assim já mais espessa.
que a tinta óleo é aquela de tela que usa mesmo para pintura, né? E nas paredes ela tem que ser bastante diluída. Então, com tiberentina ou solvente, é a tinta óleo mesmo, aquela que uso para tela, a mesma, bastante dissolvida. E tem que ser meio rápido para não escorrer. Inclusive, estou vendo aí que teria que fazer umas boas reformas nesta aqui. Eu acho que antes de morrer eu vou fazer isso. Embora eu não possa usar tinta óleo, eu já fui proibido pelo médico há uns 20 anos atrás. Ele disse, olha, tu tem uma manchinha no pulmão, que é por causa das tintas. Se tu quer viver mais, então abandona por completo o uso, a pintura com esse tipo de tinta. Pode usar outras, né? Mas eu nunca usei outras. Aquelas telinhas pequenininhas, pinto de vez em quando alguma coisa, né? Mas a grande relevância, eu não sei se é grande relevância. Eu não me considero pintor, assim, né? Eu, quando me meti a desenhar, a pintar, eu disse que levasse a oração. Minha pintura levasse a oração. Então, eu não fui atrás de seguir um estilo, né? Um cubismo, um surrealismo, um impressionismo, algumas correntes de pintura, ou também aquela que exige uma interpretação meio abstrata, porque, não, eu quero que o povo simples olhe e já fique interpretada a cena e leve a oração, né, a espiritualidade. Seria uma forma de evangelizar através da pintura, né? Eu tenho pinturas diversas em Caxias, por exemplo, eu tenho a Vila Maestra, tem outra Via Sacra lá, um São Francisco. Depois eu tenho em Caxias, Santos Anjos, tem outra Via Sacra. Em Bento, aliás, depois tem outras 2 igrejas. Em Caxias tenho 4 igrejas com pinturas dentro. Depois em Bento Gonçalves eu tinha uma que foi destruída quando fizeram a reforma, que era voltar como é que era antigamente, tá? A igreja de Santo Antônio, né? E eu tive que assinar uns papéis para deixar eles mexerem e fazer o que quiserem, né? E fizeram o que quiseram. Né? Eu não sou apegado às minhas coisas, né? Um dia tudo se acaba, né? Mas serviu, né, para um tempo, então o importante é isso. Depois eu tenho em Carlos Barbosa, tenho a igreja de São Roque, que tem pintura minha. Tem em São Paulo uma igreja dedicada a Santo Onofre. Ai, como eu sofri para fazer aquilo, porque fazer Santo Onofre, protetor dos tchucos, né? Dos tchucos. Era um frade que depois se converteu, ele tinha o vício de beber. Foi para o deserto. Aí não quis mais cortar a barba, no cabelo, não quis mais tomar banho e outras coisas lá. Então ele representava ele meio peladinho, com aqueles cabelos compridos, aquelas barbas compridas, cobrindo as vergonhas, né? E eu dizia, não dá para fazer uma outra cena e coisa assim, mas ele queria Santo Onofre, e eles representavam Santo Onofre assim, né? E eu fiz, né? Eu fiz, então, depois, deixa eu ver que outros lugares que tem pintura. Tem em Gazusa Ferreira, Lajado Grande, em Vacaria, tem a igreja Nossa Senhora da Glória, acho que é. Vacaria, o altar também da Catedral de Vacaria, de madeira, para os exames também fui eu que fiz. Isso aí. Depois tem pinturas que não sejam de igreja, assim, tem a Porteira da Serra, e tem umas pinturas minhas. Depois tem uma série de imigração lá na capela da Teodória, não Teodória, Zambicari. Depois tu corrige tudo isso aí, né? E vai aparecer eu dizendo, tu corrige tudo isso aí? Também. Também? Ah. A gente faz um making off também, né? Em Criúva também, na Mulada.
O salão de Criúva, a última ceia, foi o último trabalho que eu fiz. Sim, a minha vida sempre foi, as coisas estiveram bem ligadas, a religião e a arte sempre foram bastante unidas. Sempre gostei de desenhar e trabalhar com isso, e também o aspecto religioso na minha vida sempre esteve bastante presente, com uma sensibilidade, lá na igreja nossa de São Marcos aí, que tem aquele Jesus branco lá, pendurado na cruz. Quando eu era pequenininho ele era colorido, ele era colocado perto do confessionário dos homens, e dava para chegar perto e olhar e coisas assim, ficar muito impressionado quando... Mas não vou falar muito dessa, né? Eu entrei no seminário em 1966, 2 de fevereiro, e dos Paulinos, Padre Paulino, ali na entrada de Caxias, do bairro San Ciro, os Paulinos tinham. Depois fiz a filosofia e teologia, 67 em diante, em São Paulo. Os últimos 4 anos de teologia eu fiz na FAI, Faculdade Associada do Ipiranga. Fui ordenado em Franca, em Pedregulho. Depois voltei para a minha diocese aqui de Caxias, fui encardinado aqui como padre da diocese de Caxias do Sul, em 76. Trabalhei no seminário 3 anos, depois trabalhei em diversos lugares, São Marcos. O bispo, quando não sabia onde me mandar de volta para São Marcos, por 4 vezes eu voltei para cá. Né? E trabalhei uns 20 anos, se fosse contar todos os anos, com o padre Osmar Possamay. E que mais? Estive em Roma, estudei teologia fundamental, né? Me formei doutorado em teologia fundamental em Roma. E trabalhei em Bento, Caxias, aqui, Gazusa Ferreira. Esses são os lugares principais onde eu passei. E atualmente estou por aqui, eu acho que vou terminar, só vou mudar de bairro. Aí do centro vou para o bairro dos Pés Juntos, que fica lá embaixo, perto da funerária, né? E pronto, 73 anos, muito alegre, não sei, Deus... Gosta de cozinhar? Hã? Gosta de cozinhar? Ah, sì, io ho una paura di farmi fiacco, debole, allora mi metto a fare da mangiare. Eu não saberia dizer qual foi o fator fundamental nessas 2 coisas, né? Mas a religião, por exemplo, sempre brinquei de rezar missa, não sei se é porque o padre tinha uma certa importância naquela época, né? Mandava e desmandava, era, né, a italianada com medo, né, de a maldição especialmente. Mais do que benção, às vezes tinham medo de serem amaldiçoados pelo padre, né? Mas eu sempre fui brincar de rezar missa, fazia sermão, e usando uma saia velha da minha mãe, né, para batina. E eu olho, todas as vezes que eu vou rezar a missa, que eu olho para aquele Jesus, eu chamo ele Branquelo, né? Jesus crucificado, porque está tudo branco, eu disse assim, não parece que é aquele, mas sei que é aquele, né? Que é aquele, e eu sempre, quando voltava da escola, dava uma escapadinha dentro da igreja para rezar Nossa Senhora do Carmo, que eu era grande devoto dela, e ficava no altar Aparecido, aí perto onde tinha o púlpito que subia para fazer sermão, estava lá no altar mor de lado, lá tinha essa imagem Nossa Senhora do Carmo, que meu pai, é uma devoção que meu pai me passou, e eu sentia segurança, o escapulário, né, que ela me protegia, porque naquele tempo da minha infância o diabo estava muito solto. O diabo estava muito solto e eu andava sempre com garrafinha de água benta no bolso, porque onde tem água benta o diabo não se aproxima, né? Então era a minha proteção, e quando ia dormir, a garrafinha de água benta debaixo do travesseiro, né, para os diabos não vir, né? Porque
os italianos diziam, guarda che il diavolo vem torte questa sera, olha que o diabo vem te buscar hoje à noite. Sobre essa igreja, todas as pinturas, eu disse que era bem simples, no sentido que a minha preocupação é levar as pessoas à oração. Que seja um momento de oração. Inclusive, quando estava pintando a igreja de Santos Anjos em Caxias, eu estava fazendo a cena da crucificação, que fica atrás do altar, e aí entrou uma senhora, olhou, e depois se ajoelhou e começou a rezar. Aí eu comecei a tremer, tive que me sentar no andaime, e me veio assim aquela ideia, meu Deus, eu estou fabricando um ídolo, pensei, né? Fabricando um ídolo, né? A pessoa ajoelhando na frente. Depois, eu fiquei pensando um pouco mais, isso é aqui, o meu objetivo é levar as pessoas à oração, pelo menos se darem conta, um momento de fé, né?